meus amores. Bom dia, boa tarde, eu não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Meu beijo, meu carinho, meu abraço virtual a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula. Eu trago para vocês história. Gente, cada disciplina que a gente ensina é um amor que a gente se apega, porque tudo é tão bom, conhecimento é maravilhoso, conhecer as coisas, entender um pouco, né? Porque somos humanos, a gente não tem conhecimento de tudo, mas a gente pode, não é verdade, conhecer um pouquinho de cada coisa. O que compete a nós, a gente tem que venhamos a ter essa curiosidade, tá certo? Vamos lá. O tema de hoje, gente, é governo geral. Tá lá na página de história, página 41. Ele diz o seguinte: diante do fracasso das capitanias hereditárias, que a gente viu que as capitanias hereditárias foi um período em que foram divididas as terras, na verdade, em 12 lotes, e se a gente percebeu que esses 12 lotes não eram lotes pequenos, eram como se fossem os estados, tá certo? Eram enormes, essas porções de terra eram enormes, e cada pessoa receberam, né, a sua porção para que eles administrassem. Essa administração das capitanias hereditárias, elas precisariam ser o quê? Voltar em que sentido? Tipo, eu fui escolhida para ser uma donatária, então aquela terra eu iria cuidar, iria plantar, iria colher, e boa parte da minha produção, daquilo que eu colhi, tinha que ir para quem? Para quem me doou, certo? Então vamos lá. O rei de Portugal passou a instalar o governo geral. O que foi esse governo geral? Aconteceu em 1549. Aconteceu porque o rei não poderia tomar de volta as terras doadas. Justamente, lembra que eu falei? As capitanias hereditárias foram doadas, né? Ficaram de vitalícia, né, de geração em geração, ou seja, o pai que ganhou, se ele morresse, o filho ficava. Mas essas terras não pertenciam à família. Na hora que o rei quisesse pegar de volta a terra, ele poderia fazer. Com o governo geral, não. Peraí, tudo deu para aquela pessoa morar. A pessoa está administrando, está cuidando, está plantando, está colhendo, está vivendo daquele lucro, né, das terras. Se aquela pessoa morrer, o filho vai ter dessa responsabilidade de cuidar da terra, porque não dá essas terras, porque tantas terras para uma só única pessoa, com milhares, até porque uma das coisas positivas em relação a isso foi o que? Foi o povoamento, né? Aumentou a população aqui no Brasil. Continuando, ó. Deveria obedecer ao governo geral. Pronto. Entretanto, todos os donatários deveriam obedecer ao governo geral, que representava o próprio rei de Portugal, sendo a autoridade máxima na colônia. Aqui, tá? Diz o seguinte: assim o governo geral foi instalado primeiro na Bahia, já que ficava no meio das capitanias. Salvador foi fundada e passou a ser a primeira capital do Brasil. Olha que interessante. Quer dizer que a capital do Brasil não é Rio, não é São Paulo, não é o Distrito Federal, Brasília, é a Bahia? Foi. Salvador foi a primeira, tá certo? Juntamente com o governo geral, trabalhavam para o funcionamento da colônia o ouvidor-mor, né? Responsável pela ordem e justiça. Observe a função de cada um. O ouvidor-mor, ele ficava para ordenar, porque as coisas ficassem em ordem à justiça. O provedor-mor, quem era o provedor-mor? Responsável pelo dinheiro, provedor, né? Aí vamos lá, ó. E o capitão-mor, responsável pela guarda, né? E a defesa dos territórios do local. Todos que vinham na colônia deveriam colaborar com o governo geral nos seus 4 principais objetivos. Qual foi o objetivo dessa construção desse governo geral? Defender a colônia dos invasores franceses, que na época estava bem complicada, combater os indígenas e sua resistência, porque você lembra que eu falei que quando os portugueses adentraram no Brasil, eles queriam fazer o quê? Dos índios escravos, né? Então foi uma luta, mesmo Portugal com toda a sua
tecnologia da época, a nível de armas, os indígenas não se intimidaram e disseram: não, não você, é minha terra, é minha família, é o meu povo e a gente vai, lutas e glórias, na verdade. E foi um dos motivos também, manter o processo de ocupação territorial, tá, gente? Contribuir para a exploração das riquezas da colônia, porque tinha muito, na verdade. O Brasil é rodeado de riquezas naturais e eles tinham que tirar parte deles também nisso, né? Observe, os três primeiros governadores gerais foram os mais importantes, até porque dá-se o início, né, gente? Foi o marco da história. Se iniciou-se com, hein, Tomé de Souza. Gente, Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. Chegou à colônia com 130 soldados, 90 marinheiros e vários trabalhadores, entre eles carpinteiro, né, pedreiro, farmacêutico, médicos. Também vieram com eles seus padres jesuítas, até porque nesse período você sabe que houve o quê? A catequização dos indígenas, né? Vamos lá. Sob a direção do padre Manuel do Nóbrega, que deram início aos processos de catequização dos indígenas e da educação no Brasil. Foi por eles, né? Vieram a educação junto com eles. O homem que havia cometido, além desses, Tomé de Souza, trouxe 400 degredados. O que é isso, professora? Homens que haviam cometido algum crime e tinham de cumprir o deserto, né? De cumprir o desterro, ou seja, condenados a viver fora de Portugal. O governo português, então, mandou-os para viver aonde? No Brasil, né? Vem pra cá, vocês, lindos e maravilhosos, né? Cidadãos do bem, que nunca cometeu nada de errado. Mas, como é que se diz? Quando eu falo assim, eu volto minha palavra atrás. Pessoas cometeram erros. Elas podem errar uma vez, mas elas são os erros que se acertam, que elas se encontram, que elas se acham. Com certeza, essas pessoas, não vou dizer todas, mas com certeza elas tiveram uma oportunidade de mudança, tá certo? Então, vamos lá. O governo português, então, mandou-os para viver na colônia. Entre as principais realizações de Tomé de Souza estão a fundação de Salvador, o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e o início da criação de gado. Esse período aí ele estava lá no comando, né? Segundo o governador-geral, em 1553, Duarte da Costa substituiu Tomé de Souza. Primeiro foi Tomé, depois veio aí Duarte da Costa. Ele trouxe para o Brasil Dom Álvaro, seu filho. Além dele, trouxe alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta, que fundou junto com o Marechal de Nóbrega, que já estava lá, né, com a chegada de Tomé de Souza, né, ele veio com ele. O Colégio de São Paulo de Pirantinga, né, começava a história da educação brasileira. Gente, eu me encho os olhos, porque falar de educação é muito gostoso. E graças, né, teve seus contratempos, sim, a colonização, mas também trouxe, né, muitas coisas positivas, dentre eles a educação para o Brasil. Olha só, Duarte da Costa perdeu o cargo de governo geral por 2 motivos. Primeiro, não fez um bom governo. E segundo, seu filho criou sérios problemas na colônia. Gente, poder se é dado, mas nem todo mundo sabe lidar com poder, tá? Administrar uma empresa, uma escola, um jornal, uma televisão, um canal de televisão, seja lá o que for, administrar a própria vida não é uma tarefa fácil, tá certo? Não é uma tarefa fácil, a gente precisa estar ali sempre buscando o melhor para mim e para o outro, tá bom? Terceiro governador-geral, em 1558, pouco tempo, viu aí? 1553 foi Duarte, né? Logo em seguida, em 58, ou seja, 5 anos depois, assumiu outro. Quem? Governador-geral aí. Ele conseguiu
tá? Resolveu os problemas deixados por Duarte com a ajuda do seu sobrinho, Estácio de Sá. Combateu e expulsou os franceses. Olha aí quem conseguiu. Vá-te embora daqui do Brasil. Colonização somente nós, só nossa colônia. Vamos lá. Que havia se instalado na colônia após as lutas, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, atualmente, né? Durante o seu governo, Portugal passou a enviar para a colônia muitos degradados. Mais uma vez, quem são esses degradados? São pessoas que em Portugal cometeram crimes e eles tinham que ser o quê? Mandado para qualquer outro local. Que local que estava sob o domínio de Portugal? Brasil, né? Mais uma vez, eu acredito. Como é que a gente usa a palavra, gente? Não é restituição. Vamos dizer mudança, né? Mudança. Enquanto eu lembro a palavra. Aí ele lê, ó. Também nessa época, intensificaram-se os combates aos indígenas, bem mais forte, gente. Muitos deles foram capturados e vendidos como escravos. Lembra o objetivo deles? Essas capturas eram realizadas por meio de expedições ao interior do Brasil, as entradas, né, e bandeiras. Futuramente vocês vão entender essas duas palavrinhas com mais intensidade, entradas e bandeiras. A diferença entre essas expedições é que as entradas eram organizadas por governo português e por esse motivo retiravam o Tratado de Tordesilhas. Estão lembrados? Olha aí, ó. Era organizado pelo governo português e por esse motivo respeitava o Tratado de Tordesilhas. Que foi o quê? Aquele contrato entre a coroa da Espanha e a coroa de Portugal, entre a divisória de quem pertencia a quem. Lembra lá, né? Então vamos lá. As bandeiras organizadas por particularidades não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Então essas pessoas iam para onde? Os portugueses iam para onde? Ia tentar lá dominar o território de quem? Da coroa espanhola, não é verdade? Foram os bandeirantes de São Paulo que encontravam a nova riqueza do Brasil. Quem é? O ouro. Até então, o ouro da época, né, da período da colonização até aqui, eram-se quem? O pau-brasil, cana-de-açúcar. Ouro, porque representava riqueza, tá? Mas com a chegada aí do terceiro governador-geral, passou-se o quê? A exploração do ouro, literalmente o ouro mesmo, aquele ourozinho que a mãezinha e o paizinho tem na aliança, que quando se casa, cria lá um vínculo que, né, eternamente, falando humanamente, né, que só Deus que separa, que assim seja mesmo, tá? Aí vamos lá, atividade 42, diz o seguinte: após o fracasso, aí vai dizer lá, aí você vai o quê? Você vai completar, você vai escrever nas lacunas, tá? Após os fracassos o rei de Portugal resolveu criar o regime de quê? Para reger a administração, para reger e administrar quem? Faça a correspondência, aí tem lá, tá? Terceiro, escreva por que foi implementado o governo geral. O que foi feito? Aí diz lá, ó, 43. Troque os códigos pelas palavras, responda o nome de cada governador geral. Na verdade, nós temos lá quem é? Tomé de Souza, que a gente viu, que foi o primeiro. Tomé de Souza, né? Nós vamos ter quem mais? Ney de Sá. Quem foi o Ney de Sá? Foi o nosso terceiro governador geral. Aí vocês responderam diante. Quinta, substitua as letras pela anterior de acordo com a ordem alfabética e vocês vão encontrar lá quem? As cidades, né, que foram mencionadas aqui em cada governo geral, tá? 6, print de azul o nome do governador geral que fundou a cidade de Salvador. Lembra lá? Foi o primeiro, não foi, gente? 7, em cada item escreva um objetivo da estrutura política e administrativa do governo geral. Quais foram os principais motivos que eles fizeram essa mudança, né?
Oitava, os governadores gerais não trabalharam, vão sozinhos. Pesquisa, escreva a função de cada cargo a seguir. Ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. Qual é a função? Capitão-mor. Qual era a função de cada um? Vamos lá? Respondendo todo mundo. Beijo a todos vocês e até o próximo vídeo aula.